Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora você acompanha comigo o que é notícia no Brasil e no mundo. Há 4 anos, os brasileiros estiveram entre os que mais usaram smartphone no mundo. Essa necessidade de sempre estar conectado preocupa pais e educadores, já que a falta do celular pode causar sintomas físicos e mentais nos jovens. O relatório do Data Reportal, de 2021, apontou que os jovens brasileiros estavam entre os que mais usavam o celular durante o dia. Enquanto a média no mundo era de 3 horas e 15, a média de uso diário no Brasil era de 5 horas e 25 minutos por dia, ou seja, quase 2 horas acima da mundial. A pandemia pode ter a ver com esses números, já que o isolamento e o tédio foram favoráveis à produção e ao consumo excessivos de mídia. Só no TikTok, aplicativo de vídeos curtos que foi, também, o mais baixado em 2021, os usuários passaram 90% de tempo a mais em comparação com 2020. A constância do uso de celulares com acesso à internet acabou criando um novo vício, a dependência digital. Psicólogos e psiquiatras utilizam o termo nomofobia para se referir ao medo irracional de permanecer sem o celular. A dependência digital pode ser identificada no comportamento do indivíduo, com sintomas de ansiedade mental e física, como taquicardia, coração acelerado, inquietação e, em casos mais extremos, sudorese e tremores. A utilização do smartphone leva à liberação do neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar, e com esse uso excessivo, o corpo ativa a substância com mais frequência e pode gerar uma dependência emocional. A nomofobia também pode interferir na capacidade de atenção e memorização, uma vez que o dependente deixa de desempenhar essas habilidades nos estudos e outras atividades. O Sistema Único de Saúde, o SUS, não disponibilizou 76 medicamentos e procedimentos incorporados desde 2018. A situação compromete a qualidade dos serviços oferecidos e aumenta a judicialização. O Supremo Tribunal Federal tem estabelecido critérios sobre os casos excepcionais em que o Poder Judiciário pode determinar o fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde. A judicialização da saúde é um dos principais pontos de atenção do Judiciário. A Corte buscava decidir se e em quais condições o Judiciário deve conceder tais medicamentos aos cidadãos. De início, os debates envolviam apenas medicamentos de alto custo. Muitas vezes as unidades têm preços na casa dos milhares ou até milhões de reais, nos casos de doenças raras, mas evoluíram e passaram a abranger quaisquer remédios não incorporados ao SUS. A insulina análoga de ação prolongada, indicada para o tratamento da diabetes tipo 1, foi incorporada ao SUS em 2019. Calcula-se que no mundo entre adultos, de 20 e 79 anos CHGA, um número assombroso de 463 milhões de pessoas vivem com diabetes. Além disso, mais de 1 milhão de crianças e adolescentes com menos de 20 anos apresentam diabetes tipo 1. Apesar do número alarmante de casos de diabetes no mundo, o Brasil prevalece na falta quase que completa sem os medicamentos e procedimentos. Pela legislação, o medicamento deveria estar disponível em 180 dias, mas, após mais de 2.000 dias, pacientes ainda não têm acesso a ele na rede pública. O problema, que atravessa gestões, no Ministério da Saúde continua vigente sob a liderança da ministra Nízia Trindade. A lista abrange medicamentos contra câncer, diabetes, hepatites, doenças ginecológicas, além de exames, testes e implantes. Especialistas alertam que essa situação compromete a qualidade dos serviços oferecidos pelo SUS e intensifica a judicialização, um problema que o Ministério da Saúde busca conter pelo impacto no orçamento. Relatórios elaborados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS indicam que o impacto no orçamento anual para a incorporação de cada nova tecnologia varia entre 5 milhões e 900 mil reais até 347 milhões de reais. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que a lista dos 242 medicamentos e procedimentos incorporados já está disponível à população, enquanto os demais estão em fase de aquisição ou elaboração do protocolos de uso. E nos Estados Unidos, os procuradores gerais de 23 estados querem derrubar a medida de Donald Trump que tira a cidadania de filhos de imigrantes que nascem nos Estados Unidos. A cidadania por direito de nascença está prevista na 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que afirma que todas as pessoas nascidas no país são cidadãos dos Estados Unidos, embora o presidente americano Donald Trump tenha prometido acabar com a prática. As tentativas enfrentariam obstáculos legais significativos. O presidente Donald Trump declarou que seu governo não trataria mais os filhos nascidos nos Estados Unidos, de pessoas que entraram ilegalmente no país, como cidadãos, sinalizando intenção de ignorar a garantia constitucional
de cidadania por nascimento. A cada ano, milhares de mulheres grávidas de outros países entram nos Estados Unidos com visto válido, dão à luz filhos que automaticamente ganham a cidadania americana e depois levam os bebês de volta para casa ou para um terceiro país. A prática, às vezes chamada de turismo de nascimento, é legal desde que a mãe obtenha seu visto de forma regular e cumpra seus termos. A entidade, ativista American Civil Liberties Union e outros grupos processaram imediatamente o governo por causa da ordem executiva. A maioria dos estudiosos de direito concorda que o presidente Trump não podemos acabar com a cidadania por direito de nascença com uma ordem executiva. Isso poderia levar a uma longa batalha judicial que acabaria na Suprema Corte dos Estados Unidos. De acordo com um estudo, cerca de 250 mil bebês nasceram de pais imigrantes não autorizados nos Estados Unidos em 2016. Em 2022, o último ano em que os dados estão disponíveis, há 1.200.000 cidadãos americanos nascidos de pais imigrantes não autorizados. Mais de 30 países praticam o jus soli automático, que é uma expressão latina que significa direito de solo e indica um princípio pelo qual uma nacionalidade podemos ser atribuída a um indivíduo de acordo com seu lugar de nascimento sem restrições. Em uma entrevista para a rede Sustentabilidade NBC, Trump disse que achava que os filhos de imigrantes não autorizados deveriam ser deportados, junto com seus pais mesmo que tivessem nascido-nos no país. E ainda afirmou: "Não quero separar famílias. A única maneira de não separar a família é mantê-los juntos e mandá-los todos de volta." Uma emenda constitucional poderia acabar com a cidadania por direito de nascença, mas isso exigiria uma votação de 2/3 na Câmara dos Representantes e no Senado, e a aprovação de 3/4 dos estados dos Estados Unidos. A ordem do presidente Donald Trump, que começa a valer em 30 dias, direciona as agências federais a não emitirem documentos de cidadania para tais crianças. Com essa medida, significa que a cidadania não seria estendida a uma criança cujos pais não estão autorizados a estar nos Estados Unidos no momento do nascimento. Uma nova pesquisa sobre o transporte público reforçou a necessidade de melhoria no sistema. Os ônibus ainda são fundamentais para quem precisa se deslocar para o trabalho, mas o que continua faltando é melhorar as condições para os passageiros. Um levantamento nacional conduzido pela Ticket e pela plataforma RB, responsável pela gestão de Vale Transporte, revelou que o ônibus é o meio de transporte mais utilizado pelos brasileiros para ir ao trabalho, sendo citado por 35% dos entrevistados. Apesar disso, a infraestrutura precária desse serviço continua sendo um obstáculo significativo para a qualidade de vida da população. O estudo, que ouviu cerca de 4.000 pessoas, também mostrou diferenças entre os gêneros, enquanto ônibus e carros particulares empatam como opções entre os homens, com 32% cada. O ônibus é mais utilizado pelas mulheres, com uma diferença de 11 pontos percentuais sobre o carro. Entretanto, os desafios diários enfrentados por quem depende dos ônibus vão muito além da questão da mobilidade. Superlotação, atrasos frequentes, falta de segurança nos pontos de parada e condições desconfortáveis nos veículos são problemas recorrentes. Para as mulheres, o risco de assédio sexual é uma preocupação adicional. A má qualidade do transporte público afeta diretamente áreas essenciais como saúde, educação e cultura. Especialistas destacam que longos tempos de deslocamento aumentam os níveis de estresse, prejudicando a saúde mental e física dos passageiros. Além disso, atrasos e dificuldades para chegar ao trabalho ou à escola comprometem o desempenho e a produtividade, impactando também o aprendizado e as oportunidades de desenvolvimento pessoal. A melhoria do transporte público, particularmente dos ônibus, é apontada por especialistas como fundamental para promover não apenas uma mobilidade mais eficiente, mas também para garantir uma qualidade de vida melhor para a população. Bom, essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Desejo um ótimo dia a você. Até mais.